Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar os nossos amigos aqui para a nossa live de hoje. Muito bem-vindos todos. Estamos felizes por esse momento. Já já vamos receber a Adriana Berton e a Juliana. Então, quero dar as boas-vindas a todos. Para a gente sempre é uma alegria compartilhar um pouco do que a gente viveu no caminho de Santiago. Boa noite. Silvia Boneto, Lucineide, boa noite. Juliana chegando. Leandro, Carla Carrilho. Muito bom ter vocês aqui, viu? Boa noite. Juliana já mandou solicitação. Adriana também. Oba! Vamos lá, pessoal. Recebendo as meninas. Ah, Juliana! Olá, boa noite. tudo bom? Tudo. Boa noite. Só receber aqui a Adriana e a gente já vai. Tá ótimo, tô aguardando. Que legal. Boa noite a todos. Aguardando a Adriana, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Oi. Bem-vinda! Boa noite. Bem-vinda! Boa noite, Lives pessoal. do caminho, Adriana. Boa noite. Boa noite. Bom, aqui estamos na Quartas no Caminho, né? Uma iniciativa minha e da Juliana. E esse espaço é para você que nos acompanha, que nos conhece, que acompanhou a nossa jornada, né? Que nunca fez o caminho, mas tem curiosidades de saber. Para você que já fez o caminho e vai compartilhar aqui com a gente também dos nossos momentos e dos seus nos comentários. E para quem pensa em fazer, né? Então, queria que vocês todos já fossem também fazendo seus comentários aí. A gente vai fazer uma live muito dinâmica. Então, tenho aqui a honra de apresentar as meninas que estarão aqui. A Juliana, que já é minha amiga, a gente já treinou juntas, já se conhece. A Juliana já fez o caminho, nós fizemos na mesma época. E nós resolvemos convidar a Adriana para participar com a gente, para também falar da experiência dela, que essa live, eu confesso para vocês, que eu estou emocionada, né? É cheia de sincronicidade, gente, esse é o caminho. Muito. Então vamos lá, Juliana, a palavra é com você. Bom, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Juliana, sou gestora de comunicação. E, bom, eu tinha um sonho, que era de realizar o Caminho de Santiago. E esse sonho quase se realizou em 2020, mas aí teve que ser adiado. E, graças a Deus, em 2022, apareceu uma janela de oportunidade. Eu saí do meu trabalho, tinha 11 anos numa empresa, decidi largar tudo para realizar esse sonho. E vivi intensamente o caminho, fiz o caminho francês, da França até a Espanha, 800 quilômetros, né? Vivi intensamente essa experiência e conheci pessoas maravilhosas lá no caminho e aqui também, depois de fazer o caminho. E uma das pessoas que a gente conheceu a partir dessa oportunidade que a gente tem de se comunicar online foi a Adriana, que me seguia e começou a seguir a Esté a partir das lives das Quartas no Caminho, né? E a gente conversando, foi engraçado porque, de fato, houve tantas coincidências, né?
que a gente vai trazer algumas para vocês aqui. Então, agora eu vou passar a palavra para a Adriana, né, que é uma administradora e fotógrafa, que fez também um caminho. Mas eu vou deixar ela falar um pouco mais, é a primeira live dela. Então, a gente está muito empolgada de falar com a Adriana, porque a gente também quer ouvir a experiência da Adriana no Caminho de Santiago. Adriana, é com você. Vamos Seja lá, bem-vinda. então. Acho que uma live é pouco, né? Para tudo que se vive em 22 dias, né? Que foi o meu período de trânsito, fazendo o caminho, né? E como a gente já falou anteriormente, é coisa de maluco, né? Quem faz o caminho entende muita coisa que acontece durante o caminho, né? Eu acho que o bichinho do Caminho de Santiago me mordeu acho que foi em 91 ou 92, que foi a primeira vez que eu li o livro do Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Estava na escola, né? E fiquei com aquela história meio fantasiosa. Tem algumas coisas que sim, acho que são fantasiosas, tem outras coisas que são verdade, que acontece, a gente sabe disso, né? E fiquei com aquilo. E de um tempo para cá eu também daí saí do meu trabalho, faziam 23 anos que eu estava numa empresa familiar, daí eu resolvi sair, estava num trânsito de ficar na parte administrativa, que eu sempre trabalhei, ou ir para o ramo da fotografia. Então, eu disse, vou fazer o caminho. 2020 também, iria fazer o caminho. Eu já tinha comprado a passagem em fevereiro, comprei a passagem, e tinha me dado de presente 45 dias sabáticos que eu iria ficar fazendo o caminho, né? E daí veio a pandemia, né? A pandemia atrasou o caminho, né? Mas hoje eu digo que bom, né? Porque eu acho que naquele momento eu não teria condição, acho que física e nem psicológica, devido a fatos que aconteceram na minha vida particular. E eu agradeço por ter feito em 2022, porque além dessa sincronicidade que a gente tem, depois a gente comenta, né? Os nossos pontinhos que estão nos ligando. Eu tenho uma coisa muito forte com o número 22. Eu não descobri ainda o que é, mas eu nasci no dia 22. Eu tenho muitos fatores, assim, muitos fatos importantes e marcantes na minha vida que são no dia 22. E foi uma coisa assim que eu cheguei a chorar, porque eu fiz uma planilha, né? Quando estava fazendo. Aqui ela já está rabiscada, né? Que ela voltou assim do caminho, né? Mas quando eu estava fazendo a planilha no Excel, comecei a montar uma estrutura, um roteiro da onde eu queria sair, até onde eu queria ir. Até porque eu fiz uma parte do caminho, eu fiz de bicicleta, então eu precisava me organizar para alocar a bicicleta e depois poder devolver ela, né? Comecei a montar, quero sair daqui até aqui, mais ou menos a quilometragem por dia e tal. Daí fui lá e puxei para ver quantos dias iriam, né, ser o meu caminho. Adivinha? 22. 22. Enfim, coisas do caminho, né? Achei que no caminho eu ia descobrir o que era o significado do 22, mas não descobri. Mas tudo bem, tem tempo ainda. Você começou da onde, Adriana? Eu comecei para entender como é que foi a sua dinâmica aí. Sim, eu optei em fazer o caminho inteiro, né? Fiz o caminho francês, né? Os 800 quilômetros, e eu saí de Saint-Jean. E então, até pela questão de tempo e tal, então eu optei em fazer 6 dias de bicicleta, que daí eu faria 12 etapas, né? Então, em 6 dias eu consegui fazer uma quilometragem maior. Aí peguei dicas também com o pessoal que eu já seguia e tal, com o pessoal daqui que já fez, os meus padrinhos, que eu quero dar um beijão neles, que é a Esther e o Gilberto Adami, que foram os meus maiores incentivadores, né? E recebi em mãos deles a credencial e a Vieira, né? Para mim isso foi bem, bem simbólico, assim, muito importante, né? A gente eventualmente caminha junto também. E eu decidi, não, eu quero fazer o caminho todo, né? Daí, por que tu não faz só uma parte e tal? Eu disse, não, eu quero fazer o caminho inteiro. Se é para fazer, eu quero fazer inteiro, né? Então eu decidi começar de Saint-Jean. Engraçado que você está falando aí, e eu estou anotando aqui, que apesar da gente ter conversado antes, né, e já ter identificado algumas coincidências ou não, né, eu descobri mais coisas agora, você falando, né, e eu estou anotando aqui justamente para depois a gente trazer essas coincidências. Vamos lá. Então, você começou lá da França, né, da mesma cidade que eu, e aí fez a parte das mesetas de bicicleta. Como é que foi a experiência de andar e de andar de bicicleta? São 2 tipos de peregrinação, né? Totalmente diferentes. 2 tipos, sim.
Como é que você pode passar para a gente, fazer um comparativo dessas duas experiências, assim? E foi bem interessante porque coincidiu, daí eu fiquei caminhando 8 dias, aí eu pedalei 6 dias, aí deixei a bicicleta com a Cássio, né? Deixei em Molina Seca e depois continuei caminhando por mais 8 dias, né? E foi uma experiência dupla, né? Eu diria, né? Porque geralmente tu vai opta ou bicicleta ou caminhar, né? E em função da questão do tempo, eu optei fazer as duas coisas e não me arrependo, porque foram experiências bem diferentes, né? Acho que a bicicleta é um momento mais assim, isolado, mais de introspecção maior ainda, porque tu até pode estar pedalando. Encontrei várias pessoas legais, o Darílio, que é um amigão de São Paulo, que foi meu padrinho no start em Santo Domingo da Calçada, né, que a gente saiu de lá. E é uma experiência fantástica, assim, também, mas não é fácil, né? O pessoal acha que é só subir numa bicicleta e sair pedalando, mas não é bem assim, né? As mesetas também têm subidas e descidas, com pedras soltas, né? E a minha bicicleta não era elétrica, era uma bicicleta normal, né? Então tem muita gente que pedala com bicicleta assistida, elétrica, né? Que daí facilita bastante nas subidas, né? Mas eu fui na raiz, assim, né? Peguei uma bicicleta normal. E muito interessante também, porque tu pratica outras coisas, né? Outros desapegos, outros jeitos de pensar, de conduzir o teu dia a dia, né? Muda bastante, porque daí tu chega no albergue e não é só você e a mochila, né? Você, a mochila e mais a bicicleta, né? Mais a bicicleta, verdade. Mas é uma experiência bem legal. Qual você apontaria assim, a diferença maior? Seria essa de você mudar um pouco o estilo de peregrinação e ficar mais tempo consigo, assim, é seu mundo ali em cima da bicicleta? E assim, seria esse só o único ponto ou teria um outro ponto que você destacaria como diferença entre esses dois tipos de peregrinar? Eu acho que caminhando, não sei se é porque eu também pedalo, caminho, faço trilhas aqui, mas eu acho que caminhando a gente observa muito mais as coisas. Então tu passa caminhando, tu vê uma florzinha, tu vê um caramujo no chão, né? Para quem é observador, né? Mas são experiências fantásticas as duas, assim. Mas eu diria que o caminhar, eu acho que me dá a impressão, assim, que tu tá mais enraizado, assim, na terra, né? Tu tá mais em contato. A bicicleta, se tu bobear, tu passa reto, assim, correndo, né? Então, e às vezes tem que prestar muita atenção, onde tem muita descida, que tem muita pedra solta, né? Até brincava, disse, vou fazer um downhill aqui agora e as minhas amigas dentistas depois que me socorram, né? Mas não aconteceu nada, não caí, então, porque é perigoso também, né? Pode fraturar um joelho, um pé e tal, né? Mas é bem interessante, uma experiência, assim, bem interessante. Até eu conheci o Odarilho, ele fez uma vez caminhando e ele já estava fazendo pela segunda vez de bicicleta, né? Então, tem gente que daí sai das trilhas, vai pela estrada, aí depende de cada um, né, também. Assim, você fez as etapas principais lá ou deu uma fugidinha e foi para etapas um pouco menos conhecidas? Não, eu fiz algumas, eu parei em cidades bem pequenininhas, em pueblos bem pequenos, que não é o habitual, assim. Até teve 2, assim, que eu tive mais dificuldade de achar albergue. Mas procurei seguir, assim, um roteiro. Até a Esther e o Gilberto tinham me passado o roteiro que eles tinham feito, né? Mas aí eu volto àquilo que a gente comentou, né? Quando a gente fez nossa reunião, que o caminho é teu, né? Independente das 1000 dicas, de 1000 sites que a gente lê, livros, as informações que a gente troca. Acho que é super importante para a gente já ir com uma bagagem sabendo assim um pouco do que nos espera, né? Mas no momento que tu chega lá, o caminho é teu, a mochila é tua, o peso físico é teu e o peso emocional é só teu, né? Então, é único, o caminho é único, né? A gente fez praticamente juntas, né? E cada uma tem uma história. As pessoas que começaram comigo também, cada uma tem uma história, cada uma tem uma mochila diferente, né? E é muito legal isso, né? E hoje me deu até um negócio, assim, porque as amizades mais profundas que eu fiz no caminho, eu conheci todos eles 90% deles no primeiro dia e no segundo, né? E aí eu tava olhando uma foto minha saindo de Saint Jean
eu olhei, gurias, a gente tem um grupo, né? Mandei para elas, olha vocês aqui, Carol e Fernanda lá atrás. E eu nem conhecia elas, né? Então, coisas do caminho, né? Verdade. Essas sincronicidades, eu acho importante a Aham. Esther até comentar como é que a gente teve a ideia da live, né? Porque foi muito bacana. Então, Muito. Esther, conta um pouco como é que a gente chegou na Adriana, ou a Adriana chegou em você, e depois a gente foi identificando várias coisas aí em comuns. Bom, primeiro eu queria falar o que significa a sincronicidade, né, na visão da psicologia analítica, de Jung, né? Então, quando a gente fala de sincronicidade, a gente sai da coincidência e a gente vai entrar numa junção de fatos, né, que eles são significativos, eles têm muitos significados e eles conectam pessoas ou situações para que juntos a gente possa evoluir de alguma forma. Aquela pessoa é necessária, aquele fato, aquela sincronicidade acontecida, ela foi necessária para aquela vida, né? Então, eu comecei a fazer um curso e nesse curso o professor falou assim, olha, vocês vão ter que pesquisar, vai ter um módulo que vocês vão ter que pesquisar o nome de vocês. Então, vocês já vão buscando o que vocês tiverem de informações. Eu tinha alguma via para procurar isso, porque quando eu busquei a minha cidadania italiana, eu conheci uma pessoa que estudava o meu sobrenome, né? E pingou um e-mail para mim, contando um pouco da história desse sobrenome na semana que o professor avisou que a gente teria que fazer essa pesquisa. E lá falava assim, que em 1523, né, os Berton tiveram lá na Itália uma briga de família por milhares de euros e a família, gente, em 1523, hein? Nós estamos em 2023. E a família se dividiu, uma parte ficou chamando-se Berton e a outra Quequeto. E aí, tá bom, eu li. E aí a gente foi fazer a nossa live e no post teve uma curtida da Adriana Berton. Eu falei, caramba, que é isso? Que negócio é esse? Aí na hora eu fui lá no privado dela, ela nem me seguia e fui me apresentar na cara de pau, né? E falei para ela, olha, tem um artigo assim, 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 você quer ler? Aí ela quis, eu passei para ela, ela ficou abismada. E aí eu fui saber que ela tinha feito o caminho também, já peguei o WhatsApp dela e falei, não, você tem que vir para uma live com a gente, né? Você tem que vir, não sei o que. E ela, vou. Então foi desse jeito, né? Aí depois eu fui saber que ela tinha feito o caminho em setembro também. No mesmo ano que eu, que foi o ano passado. Nós todas na mesma época. Todas as três, né? E aí você vai contar da sua sincronicidade com ela, né? Quais as sincronicidades aí que você também tem com ela. Mas eu achei isso muito interessante, porque foi tudo muito perto do que o meu professor falou, do artigo que caiu na minha mão e da nossa live que ela curtiu. Então foram 3 sequências de acontecimentos, de sincronicidades, né? Bom, eu descobri um pouco antes, né, da gente fazer a live, né, que a gente tinha algumas coisas em comum, e como eu falei aqui, a Adriana começou a contar a experiência dela, eu disse, gente, que louco, tem muita coincidência aqui. Primeiro o fato de você ter comprado sua passagem em 2020, porque foi também o ano que eu comprei minha passagem, né, e eu me lembro o dia que eu tive que dizer que eu ia adiar a viagem, por conta de tudo que aconteceu em 2020, né? E todo o turbilhão de emoções que aquela coisa de adiar me fez passar. E que em 2022 você tomou a mesma decisão que eu, de largar um emprego de longa data para realizar esse sonho, né? Ao contrário de você, eu realmente não tinha lido o Diário de um Mago, só li depois, um pouco antes de eu viajar, né? Mas foi um livro também que me marcou, porque tem algumas passagens que depois eu andando, eu me lembrava daquilo que eu tinha lido. Então já são 2 coincidências aí, 2020, 2022, a gente ter tomado a mesma decisão, né? Decisões que são mesma época, né? Decisões que são muito difíceis, né? Você largar emprego de longas datas para realizar um sonho, né? E aí começa
Você começou de Saint Jean, da mesma forma que eu, né? Você decidiu fazer o caminho mais longo, porque, como você, eu também falei, poxa, se é para fazer alguma coisa assim, eu prefiro fazer o mais longo. Vamos começar com o mais longo, depois a gente vai meio que fazendo outros caminhos mais fáceis, né? A questão da credencial e da Vieira que você falou, que você recebeu de alguém e que isso te marcou, né? Que foi muito importante para ti. Engraçado porque a minha experiência também foi a mesma. Eu já tinha abandonado a ideia de viajar em 2022 para o caminho. Mas em virtude de uma correspondência que chegou aqui nas minhas mãos, vindas da Espanha, e que dentro dessa correspondência tinha uma Vieira, uma credencial dos queridos José Luiz e Mara, lá de Molina Seca. Queridos, sim. Foi decisivo para eu dizer assim, é agora ou nunca mais, né? Porque realmente também me marcou, foi um momento de grande emoção quando eu recebi, porque eu realmente já não tinha grandes planos para realizar o caminho em 2022, e quando eu vi aquilo na minha frente, eu disse assim, é o chamado. Se não agora, quando, né? Então, é uma outra coincidência legal. A coincidência da gente ter chegado no mesmo dia 25 de setembro. Lá em Santiago. Eu cheguei de tarde, chegou de manhã. Você chegou de tarde? Eu cheguei de manhã. Que coisa mais absurda, porque a gente conversando assim, não, mas eu cheguei 25 também. E eu acredito que em algum momento a gente deve ter se cruzado, porque eu passei 40 dias no caminho, né? E ia aos poucos por conta das bolhas que eu tive. Você me relatou que você também teve um problema de bolhas. Né, que como eu tentou todas as sugestões que as pessoas davam. Então são muitas coincidências, né? Que é engraçado. Começou com a Esté, e a Esté eu já tenho algumas conversas com a Esté, e depois entrou você e a gente viu que também tem cronicidades, né? Aí você fica falando, gente, é coisa do caminho mesmo, né? Então, quando a gente está com outras pessoas do caminho, eu acho que fica até mais fácil a gente identificar certas sincronicidades. Parece que é um fluxo de energia diferente que agrega todas as pessoas que passaram por aquela experiência. Mas a gente até pode falar melhor sobre isso. Na verdade, né, se cria uma egrégora, né? Então, as pessoas unidas por um mesmo propósito. Então, tudo começa a se conectar, né? E aí, eu queria até falar para vocês que quando a gente vai estudar, né, que vai fazer o caminho, a gente ouve as pessoas falarem, porque o caminho é místico, porque o caminho acontecem coisas. E aí, quando eu fui para o caminho, eu sou muito assim, de ter que ver para crer, né? E aí eu queria até que vocês comentassem também um pouquinho sobre isso, que quando eu cheguei lá, eu vou contar uma curiosidade que aconteceu lá na hora que eu cheguei, que me fez realmente começar a entrar nesse fluxo, né? Quando eu cheguei lá em Sarria, que foi o ponto inicial da minha caminhada, primeiro que você sente uma leveza no ar, assim, você sente algo diferente, que como se você tivesse realmente entrado num portal. Isso acontece, né? Não dá pra gente negar, é muito perceptível. Só que aí eu deixei as malas e eu subi para um mosteiro, que lá tinha alguns restaurantes pra gente jantar, né? E aí, assim, cada um tem a experiência que está aberto a sentir, né? Cada um tem a experiência que precisa ter. E eu sei que eu subi e vinha descendo um senhor com a cachorra, né? Vocês já conhecem essa história, mas tem gente que aqui não conhece ainda. Uma cachorra vira-lata, que eu tenho 2 vira-latas. E aí eu, na hora, né? Uma cachorra preta, na hora fui lá e falei, posso colocar a mão nela, né? E aí ele falou assim, pode, mas ela não vai com você, porque ela tem medo de gente. E aí eu fiz assim, coloquei a minha mão, ela colocou a cabecinha. Né? Ele falou que ela tinha sido maltratada e tal, e que ela não ia com ninguém. Aí eu fui, coloquei a mão e tal, fiz um carinho nela. Aí falei, qual é o nome da cachorra? Ele disse, é Alma. Ai, gente, eu fiquei muito emocionada, né? Eu tava sozinha naquele momento. Eu tava com um grupo, mas o grupo tava disperso.
umas para trás, outras lá na frente. Quando eu olhei, só tava eu, o homem e a cachorra. E não teve como eu não conter as lágrimas. Foi meu primeiro impacto, que eu falei, é para mim, né? Eu sou terapeuta, eu trabalho com a alma das pessoas, né? E aí, só que aí eu trouxe para mim, o que é que eu preciso trabalhar na minha alma, que vai ser aqui no caminho. Então, esse foi um grande sinal e eu queria que vocês também falassem alguma curiosidade. Rua, né? Lembra Como? do nome da rua? A O nome da rua. rua que eu fiquei hospedada, lá com a zona de Sária, né? Nome da rua, Rua do Porvir. Então, assim, olha, gente, eu não sei o que acontece ali. Ali é algo que eu quero viver de novo. A única certeza que eu tenho é que eu quero voltar lá, né? E aí eu queria que vocês contassem aí, o que foi de curiosidade assim que aconteceu, que vocês sentiram que ali era uma egrégora, era um clima diferente. Adriana, deixa a palavra com você. Estou curiosa para da Vou Adriana. falar. Não sei a tua experiência de começar nos Pirineus, mas para mim, sentir entrando nesse portal, me senti numa cena de filme. Até mandei para minhas filhas, para minha mãe, para minhas amigas, que foi uma coisa muito maluca, além da emoção, né, de estar começando o caminho, de estar pisando ali, né, de ter estudado tanto e estar concretizando um sonho, né? E todo mundo assusta, os Pirineus, é muita altitude, né? Mas a gente vai devagarzinho, vai indo, tá tudo bem, né? Mas eu me senti muito numa cena de filme, porque eu peguei sol, eu peguei neblina, aí eu peguei os cavalos selvagens, eu peguei, tinham cabras, tinha cachorros, tinham ovelhas, em vários cenários, parecia um filme, assim. Então tu andava um pouco, tinha sol. Aí daqui a pouquinho o tempo fechava, tu não enxergava o peregrino da frente. Contanto que eu encontrei um grupo de mexicanos de bicicleta por umas 2 vezes, eles estavam uns 8 ou 10, né? E daí eles ficavam conversando, porque daí, somos do mesmo continente, somos irmãos, né? E aí depois, num certo momento, eles foram mais à frente, eles estavam meio perdidos, era uma bifurcação, eles não sabiam se eles tinham que descer ou ir reto, né? Eu disse, não, vocês têm que ir por aqui, né? E daí eles, logo ali na frente tem mais uma brasileira, a Fernanda. Eu disse, tudo bem, né? Tá. Daí eles seguiram, né? Foram mais à frente e eu segui caminhando. Nesse momento também foi um momento assim que eu fiz uma grande analogia à vida, né? Porque como eu comentei com vocês, eu acho que o caminho, a gente não sabe se a gente está enlouquecendo ou se é aquilo mesmo, né? Porque tu começa a pensar muita coisa, tu está muito, muito reflexivo, muito sozinho, tu faz aquele mergulho, alto mergulho, né? Um autoconhecimento violento, né? E era um momento assim que existiam só uns toquinhos de madeira no chão e tinha uma neblina muito forte e tinha pouquíssima marcação. Então, se tu desse uma distraída, tu saía da rota e não tinha uma rota marcada no chão, assim como é nos outros lugares, né? E era no meio do campo, né? E daí tinha que ir bem devagarzinho e olhando. Então, aquela coisa assim, às vezes, né? A gente quer fazer com pressa, quer ir, não quero adiantar. Não, vai devagarzinho, vai olhando, vai observando, vai dar tudo certo, né? E foi muito legal, porque daí saía disso, daí abria o tempo, daí daqui a pouquinho tu entrava numa trilha fechada, com uma mata toda muito densa, com uma neblina no meio das árvores, assim, dava até um certo medo, parecia um filme de terror, né? Mas é um lugar, assim, fantástico, parece que tu tá caminhando há 10 dias ali pela quantidade de paisagens diferentes que tu passa, né? E aí segui o meu caminho e tal, daqui um pouquinho eu tô lá num estradão, daí já tinha sol, acho que era 1h pouco da tarde, tinha sol, o tempo tava bonito, vejo uma mochila e uma menina, né, tinha parado, tinha largado a mochila num matinho ali e ela tava se ajeitando, né, daí eu olhei, tinha uma bandeirinha do Brasil na mochila dela, eu disse, tu que é a Fernanda? Ela me olhou, sim, sou eu a Fernanda. Eu disse, porque os mexicanos me falaram que tinha uma Fernanda pela frente no caminho, achei que era você, né? Aí ficamos super amigas, né? É uma queridona e a gente caminhou bom tempo juntas, né? Até eu pegar a bicicleta e, nossa, essas coisas assim, sabe, que acontecem. Outra coisa que me marcou muito foi, antes de eu pegar a bicicleta, no último dia eu resolvi fazer 40 quilômetros caminhando,
para poder ficar um dia descansando antes de pegar a bicicleta, porque no terceiro dia me inflamou o tendão de Aquiles, né? Nunca tive problema, né? Minha preocupação maiores eram as bolhas nos dedos, né? Mas não tive uma bolha, né? No caminho inteiro. E no segundo dia veio aquela aprovação, terceiro dia veio aquela aprovação assim, tu quer mesmo terminar esse caminho? Tu vai mesmo fazer esse caminho? Tem certeza? Porque tava doendo muito. Tava com o pé muito inchado, chegou a sair hematomas no pé, na perna. Eu disse, meu Deus, e agora, né? Desistir jamais passou pela minha cabeça, né? Eu disse, vou dar um jeito, né? E então essas coisas que vão acontecendo são daí a correlação com a vida, os desafios, né? Que saiu do teu roteiro, né? Do teu script, mas tá, e daí o que eu vou fazer, né? Eu quero continuar, né? Então era perna para cima, gelo, anti-inflamatório e vamos embora, né? E tá, daí nesse dia eu disse, não, vou fazer 40 quilômetros, eu fiz 2 etapas em uma para poder descansar um dia antes de pegar a bicicleta. E aí eu tava num estradão, 38 graus, né? Sol de frente, né? Já tava com bandana dos dois lados, eu tava de bermuda, botei bandana nas pernas, porque tava muito quente, já era de tarde, assim, mas lá 8 horas tem sol ainda, né? Na época que a gente foi. E, nossa, foi uma experiência, assim, que me marcou muito, porque eu tava sozinha, como eu saía no meu ritmo, eu já tinha os albergues reservados, então eu podia ir tranquila, né? Aí eu tô numa subidona, assim, será que é a última, né? Espero que sim. Tava muito cansada e desce um rapaz local dali, de bicicleta. Daí ele me deu oi, veio oi. Daqui um pouquinho, né, eu na metade do morro, ele vem, né? Daí começou a conversar e tal, e conversamos. E quando eu vi, eu já tava lá em cima. Daí ele me disse, não para aqui. Era mais ou menos na metade, assim, do morro. Não para aqui, porque tem um parador lá em cima. Naquele parador tem água gelada, tem sombra, tem banco, né? E ele parou lá, daí tinha mais um americano e o filho, e acho que tinha mais um espanhol também que estavam lá descansando. Aí o rapaz estava de bicicleta, abriu uma sacolinha, tirou uns figos, deu uns figos para nós, daí ele pediu se a gente queria ficar com os figos. Eu disse, não, é muito peso para deixar na mochila, muito obrigada, pode levar o figo, né? Então, assim, para mim ele foi um anjo naquele momento, porque se eu tivesse parado ali, eu não sei se eu iria ficar muito tempo parada, daí tu diminui teu ritmo. Então, assim, ele foi um anjinho que veio porque ele fez isso, ficou um pouquinho ali e saiu, e voltou, sabe? Então, essas coisas assim que vão acontecendo, que a gente vai percebendo que sim, existem essas coisas do caminho, né? Verdade. E tem outras também, né? Depois posso falar mais. Agora a Juliana fala. Eu tive muitos momentos, muitos mesmo, desde o início, né? Assim, momentos muito emotivos, né? Que eu sabia que era alguma coisa realmente mágica acontecendo. Eu também passei por uma experiência como essa, logo na subida dos Pirineus. Eu estava muito nervosa, eu chorava muito, acho que por conta de esperar 2 anos. Quem não? E tá começando a realizar um sonho, saber do desafio que era. Então, eu estava tão ansiosa que logo na minha partida, o host do meu albergue, ele disse assim, olha, já que você vai só ficar um pouco acima daqui, né, no albergue Borga, e você faz aqui uma meditação comigo. Então, tá bom. Aí você fica mais tranquila para subir. Eu acho que foi providencial esse tempo que eu passei com ele meditando, tentando relaxar. Porque quando eu fui subir, eu estava tão nervosa e com poucas passadas, eu conheci um peregrino que foi meu grande amigo durante o percurso inteiro, embora ele não tenha andado comigo todo o tempo, né? Que foi o Itupe. Ele passou e eu vi a tatuagem, comentei alguma coisa em inglês e dali a gente começou a subir juntos. Eu estava no começo. Então, o fato da gente ir conversando me tirou qualquer nervosismo que eu tinha. Passou tão rápido que eu não senti nada, né? E depois do albergue, no dia seguinte, eu peguei muita chuva para cruzar o Pirineus, né? E ali eu digo que realmente, assim, foi Deus que me levou até o ponto onde eu reencontrei o grupo que eu estava, porque eu não conseguia ver nada na minha frente. Eu estava com outra peregrina ajudando ela a ganhar um ritmo, né, para subir. E tinha muita névoa, muita. Eu não conseguia ver os peregrinos e nada. E o YouTube estava me esperando no abrigo que tinha, né, que tem o abrigo de Zandor. E quando eu vi, eu disse, poxa, eu estou no caminho certo. Agora eu posso
relaxar. Agora relaxa. E a gente começou a seguir juntos, eu me tranquilizei mais. Então, foram vários momentos, né? Mas para não ficar só nessa história, eu vou contar uma que aconteceu no dia que eu encontrei a Esté, foi o último dia que eu passei em Santiago, né? Que a gente se encontrou. Esse dia foi muito louco, a gente se encontrou, a gente conseguiu se encontrar, assim, por acaso, né? Tá onde? Estou aqui, vou aí. A gente se encontrou. Nesse mesmo dia, eu conheci a filha de um senhor que toma conta ainda da igreja lá em Molina Seca, o Tim, que é uma pessoa formidável para se conversar, e é um peregrino com uma história muito bonita, né? Porque ele voltou para o caminho e ficou morando no caminho, né? E por coincidência eu estava numa mesa e ela assim, você é a Juliana? Eu disse, sou eu. Por quê? Eu sou a filha do Tim. Aí, não, alguém comentou, acho que foi a Mara ou o José Luiz comentaram com ela, ou ele mesmo. E ela disse, não, poxa, eu não acredito que eu tô na mesma mesa que você e tal. Eu disse, caramba, ele falou tanto de você, que você estava fazendo o caminho, que era uma experiência que ele tinha vivido, que ele tinha falado tanto que você tinha tido a iniciativa. E a gente começou a conversar. E daí, nesse mesmo dia, eu tinha passado o caminho inteiro ouvindo uma amiga minha, uma peregrina, que quando a gente andava juntas, ela ouvia um podcast, que era de um rapaz que tinha feito o caminho e ele convidava outras pessoas para participar, para fazer essas trocas peregrinas. E ela falava que ele cantava uma música no início, ele era cantor, e aí convidava o pessoal para fazer essas trocas e tudo mais. No último dia, ela soube que este cara do podcast, que ela passou o tempo todo ouvindo, estava lá em Santiago. Ele tinha feito o caminho, estava com a família. E assim, eu não acredito, assim, nem eu estou acreditando, que é muita coincidência. Agora, eu tenho que conhecer esse cara, porque ela ficava cantando a musiquinha dele toda hora, toda dizendo, aprende, Juliana, aprende. Aí eu disse, não aguento mais tu cantar essa música. E aí ela assim, vamos lá no bar onde ele tá? Vamos. Aí a gente, já de noite, aí a gente chegou lá, ele estava saindo do bar, já tinha acabado a apresentação dele. E foi tão engraçado que ela paralisou, aí eu peguei ele assim, poxa, que bacana te ver aqui. Aí ela se assustou. Ela é uma grande fã sua. E ela ficou toda, não. Aí eu disse, vamos bater uma foto? E aí, nessa de bater uma foto, eles começaram a conversar e ela, poxa, olha, a partir dos seus podcasts, eu me empolguei e vim fazer o caminho. E foi formidável, porque eu ficava ouvindo sua música, até obriguei a Juliana a aprender. Então, foi assim, coincidências no último dia, né? Assim, uma sincronicidade. Eu falo coincidência porque ainda não estou muito familiarizada com as sincronicidades, mas eu acredito também que seja uma sincronicidade que aconteceu, que era uma coisa assim absurda. Chega, a gente ficava arrepiado, assim, gente, você está percebendo o que está acontecendo? Estou, e eu também estou, assim, emocionada com isso que está acontecendo. Então, foram muitas coisas que aconteceram e, de fato, assim, só quem participa disso, quem vive essa experiência, é que talvez entenda essa sincronicidade que acontece, sabe? É uma coisa muito forte, É né? muito forte e te marca profundamente. Eu tive vários anjos no meu caminho, pessoas que me falaram coisas que foram, assim, sabe, providenciais para eu continuar fazendo o caminho, né? Pessoas que estiveram comigo, pessoas que foram solidárias comigo, que não me conheciam, e eu pude também me doar também. Então é maravilhoso. Gente, quem não fez, se programe para fazer. E façam, né? Experiência única na vida. Única. Né? Gente, deixa eu falar uma coisinha antes da gente prosseguir. A gente não vai ficar sem terminar essa live. Se der a hora e o Instagram derrubar, a gente vai entrar de novo. Vocês voltem, por favor, porque eu vou ler uma cartinha para a Juliana, uma para a Adriana e uma para o público, tá? Das benditas e guerreiras, que são mulheres que impactaram a humanidade e cada uma tem uma virtude. Então, como somos 3 mulheres corajosas aqui, que fizeram o caminho de Santiago, nós vamos passar para vocês também, em formato de cartinha, uma mensagem. Então, não saiam. Se cair, a gente volta, tá bom? Perfeito, vamos lá. Pode não, até falar, Diana, que cortei. Não, imagina.
que para mim começou em São Paulo já, essas sincronicidades, né? Eu pensei, vou chegar em São Paulo, vou encontrar provavelmente mais uns peregrinos, né? Porque a gente se identifica pela roupa, pela mochila, né? Aí lá eu vi um rapaz só, mas não tinha certeza se ele era ou não, né? Daí a gente entrou no avião, cada um entrou por um corredor e não vi mais ele no avião. Quando nós desembarcamos em Madrid, os dois juntos no túnel, né? Daí ele me olhou, vai pro caminho, e tu também. Daí eu disse, agora tu vai pegar um trem, alguma coisa? Ele, não, vou pegar meu voo para Pamplona. Eu disse, eu também. Daí eu disse, tu vai como para San Jean? Vou de táxi. E daí eu olhei para ele, tu vai com o Juan? Sim, então tu vai comigo, porque eu também vou com o Juan. Que louco, Juan! Não, Juan é ótimo. o mais louco foi que daí que nós entramos no avião Madrid-Pamplona, ele sentou do meu lado, né? Eu disse, mas Breno, assim não dá, né? Que Aí, legal. tá, não, muito legal, né? Daí ele caminhava muito, assim, 40, 30 e poucos quilômetros por dia, ele caminhava bastante, né? E daí a gente até almoçou junto em San Jean e tal. Daí no outro dia, cada um começou no seu horário e a gente se falava pelo WhatsApp para ver se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, né? Aí eu caminhei 8 dias, peguei a bicicleta 6 dias, daí eu estava chegando em Puerto Marim. Aí tinha um caminho que tu podia escolher, o caminho que eles chamavam o caminho mais fácil e o caminho histórico que era o mais difícil, né? Daí eu disse, se é fácil não é para mim, né? Vou pelo histórico, né? Aí são muralhas, né? E uma trilha cheia de pedras e tal. Eu disse, vou tirar uma selfie aqui, né? Daí escorei o celular assim numa pedra, né? Disse, vou tirar uma selfie. Daí eu falou assim, você aqui? Era ele. Eu disse, mas Breno, nem de bicicleta eu não consigo te passar. Então, muito maluco. E daí a gente conversando. Nós também chegamos no mesmo dia em Santiago, só que ele chegou mais cedo, né? A gente acabou não se vendo aquele dia. O voo dele de volta para São Paulo era o mesmo dia que o meu, o mesmo horário, só que eram portões diferentes de embarque, né? Aí a gente jantou no aeroporto e tal, né? Mas assim, essas coisas muito malucas, né? E ficam essas conexões, essas amizades, né? Que a gente tem com as pessoas, né? Muito maluco. Gente, muito legal. Nós temos um comentário aqui, olha só. Gisoluma Azul. Faltam 29 dias para começar o caminho. Vamos eu e meu marido. Que delícia ouvir vocês. Parabéns! Maravilha, maravilha. Boa sorte, bom caminho, né? Bom caminho. E tem também a Lucineide dizendo assim, meninas, quero ouvir a opinião de cada uma de vocês. Fazer o caminho sozinha ou acompanhada? Sem dúvida, eu repetiria sozinha. Eu tive a experiência de fazer sozinha. A Adriana também. A Esther teve uma experiência em grupo. Né? Embora você não ande grudada em ninguém, né? Mas assim, eu fui sozinha, mas em vários momentos eu nunca estava sozinha, porque a gente vai conhecendo outros peregrinos, vai interagindo com as pessoas dos pueblos e tudo mais. Então, foi maravilhosa a experiência de ir sozinha. Sempre foi minha intenção ir sozinha, porque eu acho que é uma experiência única, né? E assim, é sua, né? É você com suas expectativas, é você com suas reflexões, é você no seu tempo. Então, você não precisa se preocupar muito com as outras pessoas. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu repetiria e pretendo repetir fazendo sozinha. Bom, eu fiz em grupo, né? Fui com 11 mulheres. Eu fui com a minha irmã e com 10 amigas dela lá. Ela saiu dos Estados Unidos e a gente se encontrou lá em Madrid. Porém, a gente não caminhou sozinha, né? Desculpa, não caminhou em grupo. A gente, em alguns momentos, se encontrava, mas a maioria do tempo era sozinha. Até porque cada uma tem seu ritmo. Às vezes uma precisa parar para ir ao banheiro, né? Então, se de repente você vai em grupo, fique ciente que lá na hora não tem como, você se dispersa e é muito bom. Por quê? Porque você não se distrai tanto, né? Você fica mais para dentro de si. E até pegando esse gancho, eu já gostaria até de trazer aqui para vocês 2 arquétipos que a gente acessa quando a gente está fazendo o caminho de Santiago, né? Então, quem não sabe o que é arquétipo, são imagens que a gente traz de toda a história da humanidade, né?
e que você pode usufruir daquilo que aquele arquétipo traz. Então, eu queria falar só de dois rapidinho, que vocês vão identificar até aí em outras caminhadas da vida de vocês, no parque, não precisa ser exatamente numa caminhada longa dessa, mas veja bem, o arquétipo do mestre, quem é o mestre? Aí vocês vão pensar, quem é um mestre para vocês, né? O mestre é uma pessoa sábia. Então, o mestre, a gente acessa ele fazendo uma meditação sentado. Então, quando você está lá descansando, né? Tá num ponto da caminhada que você senta, que você observa a natureza, e você entra em contato com você mesmo, onde a sua mente ela está voltada para o aqui e agora, você acessa o arquétipo do mestre. E quem é ele? Ele é alguém que tem sabedoria para lidar com os conflitos da vida. Ele é uma pessoa que não se vitimiza, muito pelo contrário. Ele pega as dores, ele pega as experiências dolorosas da vida e ele sabe o que fazer com elas e continuar a sua jornada usufruindo das experiências que ele viveu. O que é que ele vai tirar daquilo, né? Então, ele nos traz ensinamentos para lidar com a vida. E aí, a gente acessa andando, quando a gente está andando, a gente acessa o arquétipo do visionário. Quem é o visionário? Você vai pensar aí na história da humanidade, alguém que você admira, que é um grande visionário, né? Quando a gente caminha, a gente acessa a criatividade e a imaginação. Então, a criatividade a gente acessa para sonhar, né? E a imaginação a gente visualiza a solução, tanto para os problemas da vida, quanto para novos projetos. Então, fica duas dicas para vocês aí, o mestre e o visionário, para vocês acessarem em contato com a natureza. Seja sentado meditando ou andando, tá? Então, por isso que a gente sai do caminho, é um dos fatores que a gente sai do caminho com novas experiências, né? Por conta desse acesso que a gente se permite. Tem gente que vai para o caminho e que sai sem acessar nada, porque talvez não era o momento, talvez foi com outro foco, né? Foi com foco turístico e tal. Não julgamos, nós não julgamos, cada um tem o seu caminho. Mas quem sai do caminho com grandes experiências, muito provavelmente acessou esses dois arquétipos. Exato. Eu não fui sozinha, ó. Eu fui com ela, ó. Ah, legal! Ai, que bonitinha! Bonequinho? É um Playmobil da minhas filhas, né? E tava aqui, né? Eu disse, olha eu aqui, né? Daí ela foi junto comigo. Então, vários momentos ela era minha companheira, a gente conversou muito, né? E em um dado momento lá ela achou um parceiro. Jura? Olha que... Ele tem a Vieira atrás. Você comprou lá? Esse aqui sim. Louco, gente. E aí eu disse, muito lindo. Não, né? Peregrino, né? Um peregrino é peregrina, né? E por vários momentos eu parava e tirava foto deles, porque antes de ir, eu estava terminando a fotografia, né? E a gente tinha que fazer um vídeo, um stop motion. E eu fiz, até depois se vocês olharem no meu Instagram ali, eu fiz um stop motion dela. E contando um pouquinho que ela estava se planejando e tal, né? Daí eu disse, não, ela vai junto, né? E o pessoal achava o máximo, assim, né? Quando parava, o que essa louca tá fazendo aí deitada quase no chão, né? E é muito legal, né? Então a gente tem que achar, assim, meios de não estar sozinha, né? Uhum. Eu também não me sentia sozinha, no sentido, claro, que nem o João, meu amigão querido, disse que foi sozinho e voltou com muitos amigos, né? Eu acho que sim, né? Um abração, João. A gente volta com uma infinidade de amigos, né? Uns mais próximos, outros mais distantes, né? Mas é uma conexão que a gente fica, né? E hoje facilitado pela internet, pelo WhatsApp, né? A gente mantém contato muito fácil, né? Mas eu fui com várias lembranças de amigas daqui, sabe? Terço, Santinho, tinha uma vieira de plástico que eu achei na praia uma vez, que para mim aquilo era muito forte também. E uma coisa muito importante, eu fiz um grupo de WhatsApp, peguei uma amiga de cada grupo, né? Eu disse, ó, vou mandando para vocês de vez em quando alguma coisa para não ficar o tempo inteiro no WhatsApp, né?
E a minha hospedagem em Santiago foi lá no Albergue Sistos, né, com o Orlando, né? E eles disponibilizavam um aplicativo que tu podia cadastrar algumas pessoas da tua família, teus amigos mais próximos, para eles irem te acompanhando online. Então, às vezes, uma delas dizia, Adri, sai do mato, pelo amor de Deus! E eu dizia, não posso, tô na trilha, né? Não tenho como sair, né? Mas era uma forma de eu me sentir, tá, tô lá do outro lado, mas o pessoal tá me acompanhando, sabe onde eu tô, né? Quando eu tava chegando em Santiago também, uma pessoa muito especial tava me acompanhando, dizia, tá chegando, sim, tô chegando, sabe? Então, essas coisas que vão deixando a gente um pouco mais confiante, né? E eu acho que a experiência também de dizer, eu iria sozinha. Mas eu acho que é muito de cada um, de como tu lida contigo mesmo, né? Se tu consegue ficar sozinha, né? A gente viu várias pessoas, assim, que grudavam uma na outra por medo, por receio, às vezes porque eram mais velhos, ou às vezes porque eram muito inseguros, né? Então, depende muito de ti, eu acho, assim, de fazer essa escolha, né? Acho que em casal também é legal, porque é uma aventura, uma experiência, né? Mas, por exemplo, a Esther e o Gilberto, o Gilberto já foi sozinho, a Esther também quer ir sozinha agora, eles já foram em casal, sabe? Então, são experiências diferentes, né? Eu acho que tudo são experiências diferentes. E como tu foi em turma, é uma experiência diferente, né? E em vários momentos a gente se respeitava muito no grupo que a gente caminhava. Hoje eu vou sair mais cedo porque eu quero ficar sozinho, sabe? Ou eu vou para frente, vocês vão ficar para trás, ou eu vou ficar para trás, vocês podem ir para frente. Isso eu acho que é importante ter essa liberdade também quando tu tá em mais gente, sabe? Porque eu confesso, tinha vários dias assim que eu dizia, tomara que eu não encontre ninguém, hoje que eu quero pensar. Quero pensar, quero chorar, quero dar risada sozinha. E é importante, né, para aquele teu momento, né? Então, acho que é uma autoavaliação, né, que tem que ser feita. E essa coisa de passar perrengue é super importante, né? Isso prepara a gente para os desafios da vida, né? Você sai do comodismo, sai da sua zona de conforto, você tem que se virar, você tem que saber onde você está, para onde você vai. Eu acho que é super válido. O perrengue é que dá a história pra gente contar, né? Porque senão vai ficar uma coisa monótona, né? A gente passa tantos perrengues e assim, depois... É lógico que no momento, assim, você fica, né? Sua cabeça processando aquilo tudo, às vezes chateada, às vezes triste, às vezes chorando, às vezes alegre. E depois, assim, é só risada, né? Porque quando você pensa até nas coisas ruins que aconteceram, é assim, poxa, não ia ser legal se não tivesse acontecido. Porque a partir dali você teve outras experiências também, né? Que vão agregando. Então é bem legal. Perrengues. Eu fui preparada para passar perrengue. Então, eu sempre viajo pensando no perrengue. Que é no perrengue que a gente aprende, a gente cresce, a gente, né, reflete um pouco sobre como é que a gente lida com as situações. Então, eu brincava com... Gente, eu quero... desculpa. Eu brincava com a Esther, gente, que... A Esther, quando eu falei que ia para o Caminho de Santiago, assim, olha, é uma terapia intensiva, 800 quilômetros. Se eu chegar no final e eu me aguentar, pronto, eu acho que eu tô bem, né? Porque você 800 quilômetros, você andando sozinha, você tendo que lidar com situações por conta própria, não tendo ninguém para resolver as coisas para ti, é você e você mesmo. Poxa, aí é uma experiência que, de fato, você se conhece, você sabe suas forças, suas fraquezas, né, seus medos, como é que você vai lidar com essas coisas, né? Então, é muito bacana. Gente, como prometido, né? Eu vou aqui tirar uma cartinha para quem chegou agora. Aqui são cartinhas das mulheres que impactaram a humanidade, benditas e guerreiras. Temos aqui 3 guerreiras e mais os guerreiros que estão nos assistindo. Eu vou tirar uma cartinha para a Adriana, que nos presenteia hoje com a sua presença na nossa live. A só avisa que se cair, a gente volta. Se cair, a gente volta. Não, gente, vocês têm que voltar com a gente, porque eu vou ler uma cartinha para vocês também, tá? Adriana, sua cartinha, hein? Tá, vamos lá. Saiu para você aqui a determinação. E olha quem é a personagem. Nise da Silveira. Uma nordestina, pequena e iluminada, uma gigante de toda a humanidade, ao tratar com inteligência e bondade pessoas na psique encarceradas. Tortura, ela
eletrochoque, lobotomia, presos como ferozes animais. Nise diz não à psiquiatria, que trata loucos como marginais. Sua revolucionária terapia acende no inconsciente adormecido uma luz que liberta da agonia. As mandalas pintadas são expressão de que no encontro do elo perdido, a mente escura reencontra a razão. A Nise da Silveira, ela foi a primeira psiquiatra brasileira. Enfrentou os psiquiatras da época e ela tratou esquizofrênicos com pintura. Depois eu vou fotografar para você e te mando. Obrigada. Joia, obrigada. Tem o filme dela também, O Coração da Loucura. Quem quiser assistir é fantástico. Uma nota. Juliana, sua cartinha? Diga. Estou preparada para ouvir. Juliana, saiu para você a coragem. Depois vou fotografar e te mandar. Diotima de Mantinea. Diotima, a sacerdotisa grega, escreveu do amor a genealogia. O desejo, o saber e a poesia são as facetas que sua alma agrega. Sua fala no banquete de Platão, tem tudo a ver com você, hein? Banquete de Platão. Defende o amor feminino sem jaça. Os eros e a beleza são uma taça que transborda do ser em contemplação. Sócrates percebeu em Diotima dos desejos secretos a explicação e dos conflitos a sublimação. A sexualidade não é um esgrima, mas impulso criativo da paixão, que humaniza o ato da razão. Só cartinha. Gente, vocês depois vão pensar o que é que isso faz sentido para vocês duas. Alguma coisa tem. Não sai por acaso. Isso aqui também é sincrônico. E agora eu vou retirar uma aqui para os nossos amigos que estão acompanhando a nossa live de hoje. Vamos lá. E que vai sair para ele. Eita, que legal! Cuidado e proteção. Para vocês aí que vieram prestigiar a nossa live, hein? Pótnia, a deusa mãe. Do planeta a suprema divindade. Pótnia, a deusa mãe, reinou sobre a terra. Por milênios, a paz, jamais a guerra. Medrou nos primórdios da humanidade. Senhora plena da vida e da morte, sua essência é imanente e permanente. Mãe da natureza de todos os entes, renova ciclos vitais em eterno vórtice. Com ferro e bronze, a deusa foi ferida. Deuses guerreiros foram entronados e a mulher sua imagem perseguida. A natureza sangra destruída, só a mãe sagrada salva os deserdados. Na eterna dança espiral da vida. Quem quiser me chama depois no Instagram, lá no meu privado, que eu mando uma foto dessa carta. Eu achei essa carta super atual dentro do que a gente tem vivido no nosso país. Mas fica aí para vocês, cuidado e proteção, para vocês que nos acompanharam hoje aqui nessa live. Com vocês, meninas. Eu vi aqui um comentário, Esther, vou até da Gisolumazu. Desculpa se eu não estou falando correto. Amei ouvir isso, mestre visionário, né? Ela comentando os seus arquétipos que você citou. Estou indo de coração aberto para viver uma intensa experiência espiritual. Pois vá. É intensa mesmo, viu? Eu fui daqui na intenção de unir o mental, o físico e o espiritual. Mas se não é o espiritual, o mental e o físico, eles desabam. Então, a minha experiência espiritual foi intensa, né? E eu saí muito mais fortalecida de lá espiritualmente do que eu era antes. Então, vá de corpo e alma, se entregue à experiência, viva a experiência. Inclusive, eu comentei até com a Adriana, né? Porque a gente tem muita expectativa de postar, de registrar, para que as pessoas vejam, porque elas também são curiosas a respeito de uma loucura dessa que a gente faz, né? Mas não se preocupem com isso. Não façam caminho para os outros, façam para vocês. É importante vocês viverem o caminho, né? E, claro, se você tiver chance de fazer um registro fotográfico ou mesmo filmar, tudo bem, mas não vai só nesse foco,
porque você acaba meio que deixando de viver coisas incríveis, né? Porque tem uma preocupação em estar compartilhando com outras pessoas que querem saber, que têm curiosidade em saber. Então, eu dizia muito para as pessoas, gente, eu estou vivendo um caminho, então eu vou postar quando for possível, quando eu estiver descansada, quando eu tiver um tempinho, mas não era sempre que eu estava, assim, disponível para isso, né? Então, eu fiz questão de viver intensamente cada segundo e não me arrependo, assim, acho que são essas experiências que a gente traz aqui para vocês. Eu acredito que as meninas também tenham passado por isso. Eu vivi tão intensamente que eu consigo passar para vocês a emoção, as dificuldades, os perrengues, as informações, as dicas, porque a gente vai estar mais atenta a isso, né? Quando você se entrega de corpo e alma. Então, vá que vai ser sucesso o seu caminho, viu? Isso é uma maravilha. No meu caso também. Pode falar, Adriana. Pode? Bem rapidinho. Luciene. Pode falar. Vai você. Bem rapidinho, porque entrando nesse assunto que a Juliana estava falando, eu também disse, vou fazer um Instagram só dedicado à viagem e tal, né? O atualizando rota. Mas confesso também que eu cheguei lá, eu disse, não, eu vou viver o caminho. Eu mandava alguma foto, algum videozinho para o meu grupo, para minhas filhas, para minha mãe. E, enfim, era isso para as pessoas que eu precisava mandar. Eu mandava, assim, uma notícia, estou aqui, tá tudo bem. E eu disse, não, e depois eu vou postar, depois eu vou sentar, eu vou escrever com calma, porque eu queria também viver aquele momento e não ficar presas àquele compromisso de tenho que fazer isso, sabe? E até porque também a gente chega cansado, tem que lavar a roupa, tem que tomar banho, tem que jantar, tem que fazer o lanche do outro dia, né? Então tem uma série de coisas, né? E eu também deixei para depois. Então o meu Instagram da viagem acabou ficando para depois. Eu disse, agora tem um monte de fotos, no momento certo eu sento, escrevo e vou fomentando daí E até pra gente relembrar, né? Reviver um pouquinho. Engraçado que você falou uma coisa que eu estou pensando ultimamente, que a gente, como peregrino, a gente faz gestão de recurso, né? Porque a gente tem que saber onde é que vai gastar, como é que vai gastar, como é que vai se planejar. Gestão de tempo, porque a gente tem um tempo, né? Como é que eu vou caminhar? Vou parar aqui, vou descansar, eu tenho que chegar mais cedo, tenho que lavar roupa, tenho que comer, tenho que me preparar para o outro dia. E gestão de pessoas também, né? Porque às vezes você está andando em grupo e você começa a conhecer as pessoas e sabe mais ou menos como é que elas funcionam. Então, acaba que você sabe o que a pessoa gosta, como é que ela anda, e você respeitar o momento de cada uma, né? E se respeitar também. Então, são coisas que a gente vai refletindo isso depois de viver a experiência do caminho. Né? Que ela não termina, pessoal. Né? Eu tenho um amigo que fala que o caminho começa quando ele termina. Porque aí sim as reflexões elas vão surgir e aí você vai digerir tudo que aconteceu e vai entender um pouco como é que você se comportou naquele momento. Então, o caminho ele não termina ali em Santiago, tá? Ele só está começando. Que estamos aqui, né? Nos conhecendo. É verdade. Que também é o caminho continuando para nós. Maravilhoso começar com a Esther novamente e com a Adriana, que a gente, por acaso, se seguia, mas não tinha a oportunidade de uma conversa como a gente teve agora e foi delicioso, assim. Porque a gente viu como as experiências enriquecem uma a outra, né? Com certeza. Gente, eu vou mandar a cartinha para vocês duas e aí os contatos de vocês pegam com vocês também, né? Pode ser. Tranquila. Tá ótimo. Tem mais alguns comentários aqui, olha. Tem um comentário aqui da Lucineide. Obrigada por compartilhar suas experiências. Foi demais. Muitas lágrimas rolaram por aqui. Gratidão por toda essa sincronicidade. Tem o Fabiano. Salve, gurias. O despertar é próprio. Parabéns, um mundo de possibilidades. E tem também o José. Obrigado, Adriana, pelo convite. É especial e muitas risadas juntos tivemos. Tem a Julie. Muito bom ouvir vocês. Parabéns, Adri. Parabéns, meninas. Tem o Marcos dando parabéns e tem a CBS Cláudia. Que experiência incrível. Tem o José dizendo, bora fazer um grupo para a caminhada da fé.
Miranda, amei a live. João, olá, olá, obrigada pela live. Tive o prazer de conhecer a Adri no caminho e ela foi uma das pessoas com maior ligação. Uma pergunta para todas: de que forma o caminho faz parte da vossa vida hoje? Olha, essa pergunta dava mais uma live. Eu acho. E aí, meninas? Quem quer responder para ele? Adriana. Eu posso falar Posso aqui responder? rapidamente. Pode. Assim. É como eu falei, João, o caminho ele não termina, ele só começa. No meu caso, eu já estava num processo de autoconhecimento antes de ir para o caminho, né? E esse processo de autoconhecimento, ele só se intensificou durante o caminho. E agora, depois do caminho, até com a ajuda da Esté, que me dá algumas sugestões de leitura, a gente troca umas ideias. Isso está, assim, no nível hard agora, nesse momento. Porque eu estou escrevendo as minhas memórias do caminho e a cada coisa que eu escrevo, a cada coisa que eu posto no meu perfil, me traz um turbilhão de emoções que depois eu começo a fazer reflexões a respeito daquilo. Então, tenho algumas certezas hoje, né, que eu não tinha antes e que eu quero cada vez mais me aprofundar para me conhecer um pouco melhor, para entender também os outros, né? Porque a gente vai buscando essa melhor versão da gente e é assim, é um processo que continua. Então, hoje o caminho, ele não é apenas uma memória, ele é um estímulo para me conhecer melhor. Com certeza. Adriana. O caminho também, para mim, fez parte de um processo que eu venho de autoconhecimento hard, né? E eu acho, hoje também na minha terapia, eu falei que o processo de autoconhecimento é um caminho sem volta, né? Depois que a gente começa, ou você para ali, não vai mais para frente, nem não consegue voltar mais, né? Mas quando a gente gosta, é uma coisa que só vai à frente, né? E cada vez que a gente estuda mais, a gente se conhece mais, se entende mais dos outros, né? E o caminho, para mim, foi um divisor, assim, da Adri antes do caminho e da Adri depois do caminho, né? E foi muito engraçado, porque logo que eu cheguei aqui, várias pessoas me diziam, nossa, como tu tá diferente. Tipo, sou eu, né? Não tem nada diferente. Nem emagreci lá, tá tudo certo, né? Mas às vezes é a energia da gente, é o jeito de lidar com as coisas. Eu trouxe do caminho, apesar de todos os perrengues que a gente passa, das coisas não previstas, a leveza, sabe? De conduzir a vida. Adversidades vão acontecer sempre, né? Eu digo que a vida é uma montanha russa, né? Hora a gente tá lá em cima no uhul e hora a gente tá lá embaixo chorando, né? E era exatamente assim o caminho, né? Quantos dias a gente saía para caminhar, dava risada, daqui a pouquinho tava chorando, né? Às vezes mandava áudio chorando para minhas amigas. Ai, Adi, agora nós estamos chorando aqui também. E então a vida é essa, só que a gente aprende a levar as coisas e com uma leveza, sabe? Eu, para mim, assim, a questão dos primeiros dias ali que eu já me deu um problema e que foi até o fim, eu voltei com problemas da viagem, agora que eu estou melhor das pernas, né? E estava com um dedo enformigado até esses dias, né? Então, assim, a vida vai sempre te surpreender com coisas muito boas, às vezes com coisas não tão boas, e vai de como a gente trabalha com aquilo que aconteceu, né? Não é, às vezes, tanto o fato que aconteceu, é bom, é ruim? Sim, vai ter o bom, vai ter o ruim, mas o que eu faço com aquilo, né? Às vezes, ou tu te entrega para aquilo, ou tu diz, não, por isso que veio a determinação para mim. Não, vou encarar isso aqui, eu vou dar um jeito, sabe? E eu, para mim, eu acho que eu levei a questão da leveza, assim, de tentar resolver as coisas com uma leveza da forma mais fácil para si, sabe? O meu jeito é diferente da Esther, o meu jeito é diferente da Juliana, né? Mas para mim ficou muito isso, assim, sabe? E a vida é você, né? Tipo, a gente pode estar em grupo, mas sou eu, né? E então a gente saber fazer as coisas, né, nesse sentido, assim, de ficar mais leve. É pra gente poder conduzir a vida de uma forma mais tranquila, né? Eu acho que é isso. Sim. Bom, para mim,
o caminho fortaleceu a minha fé, sabe? Dentro de algumas situações que eu passei ali, que eu vivi, coisinhas que eu percebia que eu não estava só no aeroporto. Só para você, vou contar uma coisinha bem rápida, que ela parecia ser uma coisa corriqueira, mas ela me fortaleceu de uma forma tão grande. Como eu fui para Madrid, eu tinha bagagem, né? Eu fiquei uns dias antes em Madrid. E aí, a minha mala quebrou lá nos trajetos, jogaram dentro de um carro e quebrou uma rodinha. E os percursos eram muito, muito a pé, né? Passava por pedrinhas, quando trocava de albergue e tal. E eu fui levando com tentando rosquear a rodinha até um momento que não deu mais e ela espanou. E quando chegou o dia de voltar, estava chovendo, 7 horas da manhã, escuro pra caramba em Santiago ainda, chovendo. E aí já foi um sufoco na chegada do aeroporto para poder levar aquela mala até um carrinho. Mas consegui, embarquei. Quando chegou em Madrid, que você pega o ônibus para ir até o local onde você vai pegar o avião, foi um outro sufoco, porque eu não tinha mais forças para puxar a mala para colocar dentro do ônibus. E tinha muitos homens ali, ninguém me ajudou. Eu sei que tinha um russo, tinha um chinês, eles ficaram só me olhando, né? E ninguém me ajudou. E eu usei todas as forças que eu tinha, coloquei a mala dentro do ônibus e fiquei apoiada nela lá por 15 minutos e deu certo. Só que aí, na hora de descer desse ônibus, me veio um estalo, assim, eu falei, e agora? Agora eu vou ter que ir arrastando essa mala até o check-in. Porque eu sei que o ônibus vai parar num ponto que não vai ser favorável para mim. E aí começou a me dar, assim, uma sensação estranha, né? Mas eu falei, não, vai dar tudo certo. Deu tudo certo até aqui, eu confio e fiz a minha oração. Quando o ônibus parou, gente, simplesmente, ele parou num ponto, eu teria que atravessar a rua, entrar num saguão do aeroporto, fazer todo aquele processo de caminhar até o check-in. Tinha um carrinho parado em frente à porta do ônibus. E aí eu olhei aquilo, eu falei, deixa eu pegar antes que alguém pega, né? Mas eu tinha que descer primeiro. E quando eu desci, que eu fui olhar, eu falei, deixa eu ver se isso aqui não é um ponto de guardar carrinho. Não era. Só tinha um carrinho ali. Então, esses momentos, eles fortalecem a nossa fé. Então, eu digo para vocês, na sua jornada, na sua caminhada aqui fora, né? No seu dia a dia, dentro do seu cotidiano, não perca a sua fé. Nem que o desafio que você está passando seja pequeno ou grande. Você não está sozinho, creia nisso. Independente da sua fé, se você crê em alguma coisa ou não, se você tem religião ou não, o que é que você entende por espiritualidade, você não está só. Eu tive, assim, diversas provas, desde o começo, quando eu soube que eu ia fazer essa viagem. Eu passei por uma inflamação na minha unha encravou, eu fiquei um mês sem treinar. Gente, foi aparecendo coisas ali que foram suprindo a minha necessidade de treino. Então, assim, para mim, a minha fé foi fortalecida de uma forma, até essa coisa de você sair de um ponto e chegar no outro, né? Aquela ansiedade, ai, será que eu vou chegar? E você teve um ponto que eu caminhei que não tinha ninguém atrás de mim, ninguém na minha frente, e a minha irmã mandando uma mensagem para mim assim, olha, não tem mais peregrino essa hora aqui, quem tinha que parar, parou no lugar anterior. E eu tinha me dispersado, elas foram por um lado, eu fui por outro, eu estava sozinha. Ela falou, volta que você vai se perder. Eu falei, não tem como eu voltar. Eu voltei, tinha 2 caminhos assim, eu não sei por onde eu vim, eu vou reto. E aqui, ia começar a escurecer. Então, gente, assim, fortaleceu a minha fé. Eu só posso dizer isso para vocês. É fantástico. E vocês podem vivenciar isso aqui, na caminhada de vocês. Então, se abram, simplesmente se abram para o que a vida tem, né? A vida é fluida e é só você entrar. Às vezes a gente quer controlar as coisas, a gente quer ter tudo no nosso controle aqui fora. E lá no caminho, a gente não controla nada aqui fora, né? Visto a pandemia que tirou todo mundo do controle, mas lá no caminho também não, é o fluir. É você simplesmente dar o passo, né, Juliana? Dá o passo que Deus dá o chão, que é a frase que a Juliana... É o meu mantra no caminho inteiro. Toda vez que eu estava em dificuldade física, mental,
eu falava, dê o passo que Deus dá o chão. Era um mantra que sintonizava com a passada do stick e aquilo ficava como um ritmo me levando para frente. E acho que é isso. Você tem que ter fé. Assim, eu tive muita. Eu disse para a Adriana, nunca passou pela minha cabeça desistir. Eu tinha certeza que eu ia chegar a Santiago. Podia chegar me arrastando, mas era a única certeza que eu tinha. Era, eu vou chegar a Santiago. Fisicamente bem, eu não sei, mas eu vou chegar. Então, eu tinha muita fé que eu ia chegar. Não importava a dificuldade que eu passasse, física, mental, o que fosse. Era a minha fé que me fazia andar todo santo dia. Mais uma coisa que eu quero contar, a minha bota não vende, eu sou de São Paulo, mas moro em Fortaleza, aqui a Juliana também. A Juliana já tinha a bota dela, antiga, e a minha bota não tinha para vender aqui. Não tinha Decathlon aqui, nada, nada. E eu fui treinando com tênis. Um mês antes de ir para o caminho, eu inventei a moda de comprar uma bota que veio pela transportadora da empresa que meu marido trabalha, chegou até mim e não tinha tempo de amaciar. Não ia ter tempo. Então, eu fui preparadaça para encher os meus pés de bolha, né? E eu não tive nenhuma, gente. Nada. O meu pé, do jeito que ele saiu daqui, ele voltou. Nada, zero bolha. E é com a bota nova. Então, assim, se lança. Quem vai fazer o caminho agora, simplesmente vai. Vai e encara, enfrenta o que tiver que vir. Porque no fim dá tudo certo. Dá tudo certo. No fim dá tudo certo. Bom, acredito que estamos chegando ao fim da nossa live, né? Tivemos 1h20 de live, parece que nem foi. E Passa já rapidinho. Tem gente dizendo aí que quer a próxima live. E a gente vai fazer, né? Então, eu tenho muita experiência para contar, com certeza. Inclusive, história que não falta. Nós queremos... É verdade. Inclusive, nós queremos convidar a você... Aqui entregando a Adriana. Fui o carrapato da Adriana, pois ela mandava eu seguir e não obedecia. Chato para ela, mas fui. Olha, vocês que estão aí, que fizeram um caminho, né? Que fizeram caminho com a Adriana, ou fizeram com a Juliana... vocês quiserem participar de uma live com a gente para trazer os depoimentos de vocês, as vivências de vocês, é só entrar em contato com uma de nós três, que a gente vai continuar fazendo lives, né? E é isso, o convite está lançado. Eu vou aprimorar o seu convite. Vamos descobrir as nossas sincronicidades, gente. Quem fez o caminho, venha para a gente descobrir as nossas sincronicidades também. É muito bacana essa troca entre peregrinos. É uma prosa peregrina em que a gente descobre um bocado de coisa e compartilha essas experiências. Então, vocês estão convidados a entrar nessa sincronicidade também. Qual é o peregrino que não gosta de falar, né? Sim. Então, a nossa próxima live é daqui a 15 dias. De 15 em 15 dias estaremos aqui, salvo alguma exceção, como tivemos o carnaval, né? Atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui. Da minha parte é isso, agradeço muito. Agradeço primeiramente a Juliana por estar empenhada com as quartas do caminho, né? Obrigada. Agradeço especialmente você, Adriana, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te conhecer. Estamos juntas, né? Vamos lá. Continuando aí. E um abraço a todos os nossos amigos que estão aqui também. Obrigada, Adriana. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada a você. Gratidão. Esther, mais uma vez, obrigada. E obrigada a todos que participaram da live, mandaram comentários. Obrigada aos amigos. Até a próxima, né? Um beijão, gente. Beijo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.